Bom dia para você. Bom dia para você, meu irmão. Bom dia para você, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Hoje estamos aqui para mais uma vez juntos nós adorarmos a Deus em oração. Lembrando que quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus e na conversa com Deus nós falamos e também ouvimos Deus falar conosco. E através da oração nós começamos a conhecer o coração de Deus e assim quando nós vamos conhecendo o coração de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, logo nós vamos conhecendo o quanto somos necessários estar na sua presença. Através da oração nós vamos entendendo que precisamos desesperadamente da presença dele. Se ele não estiver conosco, se a sua presença não estiver cobrindo a nossa vida não tem nenhum sentido. É por isso que muitas pessoas nesses dias de hoje estão desesperadas. Muitas pessoas nesses dias de hoje estão querendo até tirar sua própria vida. Outros já desistiram, já não acreditam mais que vale a pena, não acreditam mais que terá possibilidade alguma. E é bem certo que o homem fora da presença de Deus, ele não encontra nenhum refúgio. Por que o homem não encontra refúgio fora da presença de Deus? É porque quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, a matéria-prima para a construção da vida do homem partiu do próprio Deus. Diferente daquilo que nós conseguimos ver de seres viventes como animais, plantas, peixes, tantos outros seres viventes, que a matéria-prima para a sua existência, se você observar em Gênesis capítulo 1, o que Deus diz para a terra? Ele diz para a terra: produza árvores, produza tudo que nós conseguimos ver que depende da terra para viver, foi a partir da terra que veio a existência. Lembra que Deus diz para as águas: produzam peixes e todas as animarias aquáticas. Então logo entendemos que a matéria-prima para criar o peixe e outros animais partiu-se da água, ou seja, para que o peixe consiga viver, ele precisa estar em contato com a sua matéria-prima, que é a água. Se tirou o peixe da água, ele não consegue sobreviver. Para que a árvore, seja ela frutífera ou não, para que ela consiga permanecer viva, ela precisa continuar tendo contato com a sua matéria-prima. E aí, se você arranca uma árvore da terra e tira o contato das suas raízes da terra, logo ela morre. Por quê? Porque não tem possibilidade de ter vida se não tiver contato com a matéria-prima. E é por isso que o homem está entrando num despenhadeiro de depressão e a vida deste homem lá está indo sendo jogada numa escuridão de tristeza, de angústia, de amargura. O homem sem qualquer vontade de viver. Logo, nós entendemos que a partir da hora que nós somos arrancados de Deus, nós não conseguimos viver. E é por isso que alguns até conseguem viver por um tempo, porque quando nós arrancamos o peixe da água, por um período de tempo ele continua vivo, mas logo ele vai desfalecendo até chegar à morte. Se nós arrancamos uma árvore, às vezes ela fica por alguns dias ainda tentando sobreviver, mas logo ela seca e acaba morrendo. Mas o homem, quando ele foi arrancado de Deus por causa do pecado, ele está naquele processo, ainda continua vivendo, mas já está morto. Porque não há vida em nós se nós não estivermos conectados com a vida. E é por isso que a Bíblia diz que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a vida que nós precisamos. Se não há em nós conexão entre nós e Deus, nós sobrevivemos, mas não vivemos. É por isso que você precisa entender isso de uma vez por toda. Se você não estiver
com a sua vida alicerçada nos princípios da palavra de Deus, vivendo em Deus, você está apenas sobrevivendo. E não é o plano de Deus que nós apenas sobrevivemos. Deus quer que nós tenhamos vida. Deus quer que nós tenhamos estrutura de vida. Porque a Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a verdade contida na palavra de Deus e no caráter de Deus. Deus quer que eu e você tenhamos vida, mas essa vida precisa ser uma vida com abundância, ou seja, uma vida completa. E só podemos ter uma vida completa quando ela está inserida em Deus. Fora de Deus não há possibilidade do homem ser completo. Com essa palavra eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos ajude a inserir a nossa vida nele, para que nós possamos ter vida. Porque se Jesus estiver habitando dentro de nós, não há possibilidade de sermos oposto daquilo que ele é. Porque a Bíblia diz que se conhece a árvore através dos seus frutos. Se Cristo realmente habita em nós, se Cristo realmente habita dentro de nós, o pecado já não pode ser tão amigo quanto ele é em muitas vezes. Se você continua com o mesmo pecado, andando com ele por um período de tempo e não lhe incomoda viver essa vida de pecado, talvez você está vivendo apenas no âmbito da religião ou da religiosidade. Mas o relacionamento com Deus faz em nós ter temor ao Senhor e não suportar cometer o mesmo pecado uma vez mais. Por quê? Porque nós sabemos que a vida de Deus está em nós. E se a vida de Deus está em nós, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Ou Deus ocupa o nosso coração na totalidade e nós somos transformados por Ele, ou o Senhor não está habitando no nosso coração e o pecado tem encontrado lugar para descansar na nossa vida. E isso não é o que Deus espera de nós. Oremos a partir de agora. Papai querido, nós precisamos entender de uma vez por todas que sem a Tua presença, vivendo continuamente dentro de nós, jamais nós podemos ser reconhecidos como homens e mulheres que têm vida. Se não houver a intervenção do Senhor dentro do nosso coração, se a Tua palavra não é suficiente ainda para fazer nós dizer não para o pecado, nós precisamos converter os nossos corações. Porque o Senhor diz que aquele que diz que te ama, mas não guarda os teus mandamentos, se faz mentiroso. E o Senhor diz que o Senhor habitará dentro do coração daquele homem que é temente ao Senhor. O Senhor diz que aquele que teme ao Senhor e ama o Senhor, anda de acordo com a tua vontade e os teus princípios. Se porventura, Senhor, alguém entre nós não está conseguindo dizer não para o pecado, está prolongando essa vida de pecado, está vivendo como se tivesse o amanhã para se arrepender, mas ele não percebe que o amanhã não existe, só existe para o Senhor, não para nós, porque quando chegarmos no amanhã, ele já se torna hoje. Então a única coisa que nós temos é o passado e o presente. O futuro não nos pertence. O futuro está nas tuas mãos. E é por isso que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita dentro dela, ela não pode dormir com o pecado. Ela não pode caminhar com o pecado. Ela não pode dar a oportunidade para o pecado andar um pouco mais. Não. O homem que tem consciência de quem tu és e sabe que não há outro caminho, ele diz não para o pecado hoje. Ele diz não para o pecado agora. E ele abandona essa prática, essa vida de pecado, e ele não prolonga um segundo sequer mais, porque ele ama o Senhor e ele está vivo, porque o Senhor habita dentro dele.
Por isso nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, para que nós possamos olhar para a Tua palavra e ela entrar no nosso coração e mudar todo o nosso ser. Esta é a minha oração nesse dia de hoje e eu quero abençoar a vida dessa pessoa que me ouve, declarando um dia de revelação profunda do Senhor ao seu coração e que ela ajuste todos os princípios do teu coração para que ela possa viver e ver a glória do Senhor. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu sou o pastor Ailton Araújo e espero revê-los amanhã, se assim Deus permitir, porque o amanhã pertence a Deus e assim nós dependemos da graça dele para existirmos um dia mais.